paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que vieram aqui no vídeo, que vieram buscar a palavra do Senhor, buscar essa presença maravilhosa. Melhor ainda quando nós vivenciamos essa palavra tão verdadeira, tão santa, né? Eu amo a palavra do Senhor. Leio com muito gosto, medito e procuro praticar tudo o que está aqui nesta palavra. Hoje nós estamos fazendo a parte B do Salmo 37, que nós lemos de 1 a 20. Hoje nós estamos concluindo, que vai do versículo 21 ao 40. Né? Vamos ler, vamos meditar, amém? Quem está comigo diz amém nos comentários, né? Dá um glória a Deus, comenta, para eu ver que vocês estão gostando, estão participando desse momento tão único e maravilhoso, né? De estarmos na presença do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos recebendo bênçãos para nossas vidas espirituais e materiais. Quando nós lemos e meditamos, é Deus falando para nós, né? Assim como também nós oramos, nós estamos falando com Deus, né? Através da oração. E Ele está falando conosco através da palavra, a palavra santa que Ele deixou para nos redimir, para nos ajudar a viver, a entender tudo que acontece nesse mundo. É isso, a entender o que acontece em vida e o que vai acontecer depois da morte. Porque Deus é assim, Ele quer deixar os teus filhos, aliás, Ele quer deixar todos bem informados sobre tudo o que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te exaltamos por mais um dia, Senhor, que acordamos e as tuas misericórdias se renovou nas nossas vidas. Isto é maravilhoso, é por isso que nós estamos aqui respirando, Senhor, e aproveitando para te bendizer, te exaltar, te dizer que tu és o nosso Deus lindão, o nosso Deus maravilhoso, que sem ti nós nada podemos fazer. Sozinhos nós não podemos nada, precisamos do apoio do Senhor para nos orientar e nos mostrar o caminho certo, para que não haja maledicência, né, murmuração. Por isso estamos, Senhor, sempre falando contigo e te pedindo que nos ajude na vida aqui na terra, que possamos agradar a ti, porque tu és o nosso maior tesouro. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que tu fez para nós neste dia e que fará nos próximos dias, meses e anos, porque nós contamos com a bênção que está aqui na tua palavra. Sim, Deus, com todas as promessas maravilhosas que tu tem para nós aqui na tua palavra. Muito obrigada, Deus eterno. Muito obrigada por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar, nos redimir, nos livrar de toda a culpa, de todo o pecado. Obrigada também pelos fiéis da tua palavra, aqueles que tu conservaste aqui, para que possamos seguir o exemplo e assim buscar a tua face e chegar cada dia mais perto de ti. Abençoa todos os ouvintes, Senhor, daqui da tua palavra, todos que vieram a este canal, que sejam abençoados. Sim, também que essas bênçãos se estendam também a seus familiares, meu Deus. Entra nos lares, levando paz, amor, saúde, prosperidade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Vamos ler? Vamos dar continuidade à nossa leitura do Salmo 37, com o tema A Justiça de Deus para com justos e ímpios. Lembrando que essa é a segunda parte. Nós paramos no versículo 20, a partir do 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e viverás para sempre. Porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece.
Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Lemos a parte B, a partir do 21, né? Que Davi continua aconselhando, né? Os santos. Aconselhando, na verdade, a todos, né? Como se comportar. Aqui no 21, Davi começa falando sobre o ímpio, né? Que muitas vezes, né, o ímpio toma emprestado e não paga. Olha para isso. Quem toma emprestado e não paga é ímpio. Mas aquele que é justo, que segue os mandamentos de Jesus, a Bíblia fala que esse se compadece e dá. Ele nem empresta, ele já dá. Eita Deus maravilhoso. Os passos, aqui está falando, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-se no seu caminho, né? E Deus fica no céu observando, se alegrando, né, daqueles que procuram o bem, né? Os passos do homem bom, aqueles que estão procurando sempre o bem. Seguir o que Deus manda. E ele afirma aqui que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Davi ainda fala, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a bendigar o pão. Que glória, né? Tudo isso são promessas, mas Deus conhece o coração de cada um, né? Deus conhece a mente, o coração, sabe aqueles que verdadeiramente estão querendo acertar, estão querendo cumprir esses princípios, cumprir os mandamentos do Senhor. Então, o justo se compadece sempre, né? Ele tem piedade daqueles que sofrem, daqueles que são necessitados. E Deus manda o justo se afastar do mal e fazer o bem. E viverás para sempre. Que bênção, né? Nós sabemos que depois da morte tem vida ainda. Tem vida. Nós vamos viver a vida espiritual ao lado de Jesus, né? Aqueles que cumpriram vão passar pelo juízo e receberá a sua recompensa, né? São os santos que a Bíblia chama, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que procuram fazer o bem, aqueles que procuram ajudar o seu próximo, não pensar só em si mesmo, não é isso? Esses são os justos que herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então aqui diz que o Senhor não deixará ser condenado aquele que é justo quando for julgado, né? E Davi ainda aconselha que não fiquemos olhando para o ímpio que está prosperando no nosso caminho. Uma vez eu ouvi uma pessoa me falando, poxa, me dói quando eu oro pedindo uma coisa a Deus e eu vejo acontecer na vida de outra pessoa. Eu vejo uma pessoa que não segue a Deus, que não ora, não lê a Bíblia, recebe tanta coisa, tem tantas coisas, prospera. E eu, às vezes, fico aqui só pedindo ao Senhor e nada acontece. Mas nós temos que fazer as coisas sem olhar altivo, né? A Bíblia fala do olhar altivo. Deus não se agrada de olhares altivos. Aquele olhar que vê as coisas dos outros e pensa em ter também, e pensa em querer muito mais ainda, né? Isso é coisa de ímpio. Olhar altivo é coisa de ímpio. Nós temos que orar, pedindo ao Senhor, até porque a Bíblia diz, cai e acharás, batei e abri-se-vos-á, né? Deus dá essa esperança para nós. Nós temos que crer e esperar, como diz aqui no 34, Davi, espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará, para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Eu já vi gente até que saiu da presença do Senhor para buscar no mundo coisas grandes, né? Coisas que para ele passa a ser até mais importante do que seguir os princípios do Senhor. Deus que vai julgar. Deus que tem tanto amor, né, pelos seus filhos, tanto amor. Na verdade, Deus tem muito amor por toda a humanidade. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, né, para libertar, para salvar e libertar toda a humanidade. E aqueles que realmente quiserem seguir os passos de Jesus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, esse será salvo. E muitos por aí que estão perdidos no mundo, mostrar que tem grandeza, né, que tem muito dinheiro, que tem uma conta farta, que tem carros, casas. Esses são os ímpios que não se entregaram ainda ao Senhor, só querem só as coisas materiais. Mas Davi nos exorta aqui, dizendo que nós, aqui no 37, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Hoje em dia nós estamos vendo, né, nas redes sociais, pessoas se prestando a qualquer coisa para conseguir dinheiro, casas, carros, viver uma vida sem compromisso com nada, né? Só curtindo, viver uma vida só de curtição. Não quer nem saber se realmente é o que Deus quer para a vida deles, se realmente é o que o Senhor espera deles. Não busca no Senhor
aprovação para nada. Teve a ideia, vai fazendo, mesmo que isso mexa com a sua integridade física, com a sua integridade espiritual, porque são materialistas, só pensam nas coisas materiais. Parece até que não tem uma alma, um espírito para um dia prestar conta diante de Deus, diante do juízo de Deus que vem julgar os justos e injustos. Que nós possamos seguir esse exemplo de Davi, esperar no Senhor, guardar o caminho no Senhor, né? E o Senhor promete, mas nós precisamos perseverar. Não é porque nós pedimos uma vez, duas vezes, e o que Deus tem para nós sempre é maior, sempre é melhor. Então nós temos que crer nisso e procurar seguir nos caminhos, ser fiéis nos caminhos do Senhor. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele quer nos dar tudo que nós precisamos para vivermos bem aqui na terra. Ele quer suprir todas as nossas necessidades aqui na terra. Mas isso não é o principal, primordial na nossa vida. Quem quer fazer grandes tesouros aqui na terra, seu coração vai ficar preso ali, com medo de perder alguma coisa, né? Às vezes não quer ajudar ninguém, com medo de ficar sem. Às vezes só quer a grandeza para si próprio, não ajuda seu próximo, não ajuda as pessoas que necessitam. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não faz uma ação social, não ajuda ninguém em nada. Né? Mas não é assim que Deus quer. Que o nosso tesouro esteja em Deus, esteja nos céus, porque é lá que um dia nós iremos passar a nossa eternidade. Aqueles que são santos, né? Que procuram seguir o caminho do Senhor, de fato e de verdade, com sinceridade no coração. Um dia irá encontrar com o Senhor. As coisas, os bens materiais vão ficar todos aí. Ninguém vai levar nada, só vai levar o seu espírito, com o qual irá prestar conta diante do juízo de Deus, da sua justiça, de tudo o que fez. Vai ter que prestar conta. Amém. Que maravilha essa palavra, né, meus irmãos? Como são maravilhosos os conselhos de Davi para a nossa vida. É isso? E nós vemos que realmente é muitas vivências de hoje em dia. A palavra do Senhor se renova mesmo em nossas vidas, né? Então, por gerações e gerações, essa palavra fiel e verdadeira. E tem um versículo aqui muito maravilhoso que eu quero repetir para os irmãos, que diz assim: aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles a quem amaldiçoa será destruídos. O Senhor dirige os passos do justo, ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Então é isso que Deus quer, que estejamos com o nosso coração firmado nele, né? E quando a gente segue Jesus, aparece muitas coisas para impedir, muitos inimigos, muitas pessoas. Mas nós temos que estar firmados, como manda a palavra do Senhor. E ele tem promessas maravilhosas para esses. Ele conhece o coração, ele conhece a intenção. A nossa intenção não era errar. E aqui a palavra diz, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que maravilha, né? Então que nós possamos, né, colocar Deus em todos os nossos caminhos. E se algum dia a gente cair, tropeçar, Deus sabe que não era aquilo que a gente queria na presença dele. Então ele vai lá com a sua forte mão e nos traz de volta para o caminho. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, está escrito. E eu creio em Deus, e eu creio e em meus caminhos, eu sempre operando, sempre dirigindo. E tudo na minha vida que acontece é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou esperando no Senhor. A minha alma espera em Deus, em todos os sentidos. Amém, meus amados? Obrigada por vocês estarem aqui, nos ajudando no canal. E que Deus continue recompensando a cada um, enchendo cada um das suas bênçãos, das suas maravilhosas bênçãos, né? E que nós retornemos para louvar e adorar esse Deus tremendo, poderoso, que nunca perdeu batalha. O nosso Senhor, o apaixonado da nossa alma. Eu louvo a Ele por estar aqui falando com vocês sobre este assunto tão profundo, tão maravilhoso, cheio de sabedoria, para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigada.